Êxodo, capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Foram Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar aí o meu povo, trarei amanhã gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver o solo. Comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Comerão todas as árvores que vos crescem no campo. Encherão os teus palácios, as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles apareceram sobre a terra até o dia de hoje. Com isso, Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando este homem nos há de ser uma ameaça? Deixa aí os homens, para que sirvam o Senhor, o seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então, Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, quem deverá ir? Respondeu-lhe Moisés: Temos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Disse-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as crianças. Vede como tendes mais intenções. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, todo o que deixou a saraiva. Estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles virão outros assim. Cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então
Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora, peço-vos que esta vez ainda perdoeis o meu pecado e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. Saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então, o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem um só gafanhoto ficou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Dele havemos de tomar para servir ao Senhor, e até que cheguemos lá, não saberemos o que devemos usar para servir ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Disse Faraó a Moisés: Vai-te da minha presença, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto. No dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto.